Quem é o verdadeiro povo de Deus? Quem é o povo de Deus? Novamente esse assunto aqui, eu vou pegar outro texto da palavra, carta aos Gálatas, para poder dizer que o povo de Deus é a igreja salva. Eu não considero que Israel é o povo de Deus. Israel não é a figueira, Israel não é o relógio de Deus. E o fato da pessoa ser judeu, da descendência lá dos patriarcas de Israel, não significa que é o povo de Deus. Que Deus abençoe a nossa vida. Carta de Paulo aos Gálatas, considerando que essa cidade aqui, Galácia, aos Gálatas, fica na atual Turquia, né, no centro de Jesus. Então é carta de Paulo para os gentios, é um povo gentil. E considerando também que Paulo é um judeu da tribo de Benjamim. Então, rapidamente aqui no versículo, capítulo 3, versículo 26, vamos lá, diz assim: os filhos de Deus, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então Paulo está dizendo para os Gálatas, que são gentios, né, que era o povo que, da Turquia, todos vocês são filhos de Deus. Então os gentios são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, mediante a fé, por meio da fé em Cristo, eles são filhos de Deus. Versículo 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então não há judeu nem grego, quer dizer, não há judeu nem gentil. Aqui é Gálatas. Então não há judeu nem Gálatas, não há judeu nem gregos, nem servo nem livre, pois todos são um em Cristo Jesus. Então o judeu e o grego, o judeu e o gentil, é um em Cristo. Então se o judeu quiser fazer parte do povo de Deus, tem que ser em Cristo. E aí ele se torna um, assim como o grego, o gentil. Em Cristo, tanto o judeu como o grego se tornam um só. Agora, o 29, muito interessante esse versículo aqui, 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Paulo está falando para os Gálatas, que são gentios. Se vocês são de Cristo, então, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Então, quem que é a descendência de Abraão? Aqueles que são de Cristo. Não importa se ele é grego, se ele é turco, se ele é brasileiro. A verdadeira descendência de Abraão agora na fé, no período da graça, é aqueles que são de Cristo. Então a cruz de Cristo uniu ambos os povos. Então o verdadeiro descendente de Abraão e herdeiro da promessa que Deus fez lá para Abraão é todo aquele que são de Cristo. E não necessariamente o que nasceu lá em Israel. Por isso eu digo e penso que o verdadeiro povo de Deus é a igreja salva em Cristo Jesus. Deus abençoe a nossa vida. Amém.